Olá pessoal, vamos lá então. Aqui a gente vai dar uma olhada então em alguns aspectos ligados à anatomia óssea da coluna torácica. Em termos de tamanho do corpo vertebral, a região torácica apresenta um tamanho intermediário do corpo, ou seja, é um corpo vertebral maior que o corpo da cervical e proporcionalmente menor que o corpo na região torácica. E em parte, né, aqui a gente tem um tamanho de corpo intermediário, talvez porque seja uma região intermediária da coluna vertebral, e aqui também, né, relembrando que a gente tem uma curvatura cifótica, né, e por cifose a gente entende como uma curvatura primária de concavidade anterior. A característica principal que diferencia a torácica, o corpo da torácica, de qualquer outro corpo de outra região da coluna, é a presença aqui das fóveas costais. Né? Isso é um assunto que se vê muito rapidamente em anatomia básica e aqui a gente vai trabalhar um pouco mais detalhadamente. Né? Porque vocês podem notar que aqui a gente tem uma fóvea superior no corpo e aqui a gente apresenta uma fóvea inferior no corpo, mas isso não é uma característica em todos os níveis da região torácica. Existem regiões que a gente vai ter essas fóveas mais formadas superiormente e não apresentando elas inferiormente, por exemplo. Então, as torácicas podem ser diferenciadas conforme o nível que elas estão na coluna torácica, por exemplo, se é uma T1, se é uma T10, a gente vai usar as fóveas aqui para identificar e posicionar essa vértebra dentro do grupo a qual ela pertence. Uma característica que a gente vai ver no slide a seguir, né? Na cervical nós falamos que a dimensão transversal do corpo, ou seja, a dimensão que vai de uma lateral até a outra lateral do corpo, é maior do que a dimensão anteroposterior no corpo cervical. Na torácica a gente tem uma largura semelhante das dimensões anteroposteriores e e laterais. Se no corpo da torácica a gente tem então as fóveas, que é uma característica exclusiva da torácica, no processo transverso aqui a gente vai ter uma fóvea também, que é uma característica novamente exclusiva das torácicas. Aqui o único cuidado é não confundir. Essa fóvea é a fóvea do corpo. Por exemplo, aqui a gente tem uma fóvea superior do corpo e aqui uma fóvea inferior do corpo. E aqui a gente vai chamar de fóvea costal do processo transverso, ou somente fóvea costal, ou somente fóvea do processo transverso. Tá? Mas não dá para chamar exclusivamente de fóvea, porque senão a gente não vai conseguir localizar sobre qual fóvea está se falando. Então aqui a gente vai denominar como fóvea do corpo, né? Mais especificamente fóvea superior do corpo, e aqui fóvea costal ou a fóvea do processo transverso. O que eu falei rapidamente na aula que a gente apresenta as partes que compõem as vértebras, né? Quando eu mencionei pedículo, rapidamente eu falei que o pedículo apresenta uma incisura vertebral superior e uma incisura vertebral inferior, e aqui fica bem evidente, então. Então, aqui a gente tem a região do pedículo, e aqui fica notório, né, que tem um escavamento na parte inferior do pedículo, ou seja, aqui a gente tem uma incisura vertebral inferior, né? Em anatomia, a incisura é essa escavação aqui, um aspecto de uma borda bem definida. Então a gente tem uma incisura vertebral inferior, o pedículo, e aqui uma incisura vertebral superior. E quando nós posicionarmos uma vértebra sobre a outra, né, a incisura vertebral inferior vai encontrar a incisura vertebral superior da vértebra de baixo, e a gente vai ter então a formação aqui do forame, por onde passa o nervo espinhal. Uma outra característica que a gente vai ver numa visão posterior é que as lâminas dessa coluna torácica, né, elas são largas e espessas, e o processo espinhoso ele é bem pontiagudo, pendendo para baixo, né, e ele tem um tubérculo aqui na parte mais posterior superior dele. Então, esse processo transverso aqui também é uma característica bem exclusiva da região torácica, principalmente da coluna torácica média, né, aquelas vértebras que estão ali mais ou menos entre T4, principalmente T5 e entre T8. Aqui rapidamente para comparar, sem perder muito tempo, né? A dimensão lateral do corpo é semelhante à dimensão anteroposterior, aqui não. Aqui a gente não tem o uncus como tem na cervical, mas tem as fóveas do corpo. O processo o processo transverso da cervical apresenta várias estruturas, como o tubérculo anterior, tubérculo posterior, sulco para o nervo espinhal e forame do processo transverso. Aqui a gente vai ter simplesmente, né, uma fóvea do processo transverso.
Outra característica bem interessante é o posicionamento desse processo transverso. Na cervical ele vai estar nas laterais do corpo. Na coluna torácica, né, ele vai sair do pedículo e vai ganhar aqui uma inclinação posterior, e esse tem um aspecto anatômico bem importante, tá? Na coluna cervical, por exemplo, a gente não tem torácica, né? E a importância principal desse transverso aqui é fornecer um leito ósseo por onde passa o nervo espinhal e por onde abriga a passagem da artéria vertebral. Já aqui, né, essa inclinação posterior vai ser bem interessante de se observar quando nós encaixarmos as costelas, né? Porque a gente vai ter uma articulação aqui das faces articulares da cabeça da costela com a fóvea do corpo, e essa articulação aqui, né? A costela vai ter uma angulação bem posterior aqui, inclinando para trás para fazer uma curva e fazer a volta lá e anteriormente encontrar o externo. Então essa direção desse processo transverso aqui tem um propósito bem específico, né, de ser mais direcionada posteriormente, né, inclinado e obliquamente para trás, visto que ao receber o encaixe na costela, né, a costela vai se encaixar aqui e vai fazer uma curva num arco, encontrando lá na frente o externo. Quando a gente olha lateralmente, então as diferenças aqui também são bastante óbvias, né? Aqui dá para ver, é claro que essa é uma imagem bastante didática, ela dá uma forçada, né? Ela reforça o caráter aqui do sulco do nervo espinhal, apresentando também aqui um tubérculo anterior e o tubérculo posterior transverso, mostrando que a raiz espinhal ela fica bem contida aqui dentro de uma armadura óssea, que protege pelo menos a saída da raiz. Aqui na torácica a gente não vai observar isso, né? A gente vai ter o pedículo, uma incisura intervertebral inferior, e por esse espaço vai sair o nervo espinhal, então. Aqui dá para ver bem a característica que eu mencionei antes, do processo transverso e oblíquo para trás, e aqui uma articulação, então, que a gente vai encaixar na próxima aula, falando então sobre essas ligações de costela e vértebra torácica, que numa primeira impressão é uma ligação bem simples, mas quando a gente detalha, tem uma série de particularidades. Aqui também fica evidente, né, o processo espinhoso da cervical, como nós falamos anteriormente em outras aulas, ele é por vezes bífido, mais frequentemente em C2 e C5, né? E tem uma projeção mais posterior. E aqui o processo espinhoso de uma torácica típica da torácica média apresenta então essa projeção aqui bem para baixo. Então, quais são as estruturas que a gente tem que saber aqui e vai reforçar na nossa aula prática? Então, tem o corpo, né? E o corpo apresenta aqui as fóveas do corpo, a fóvea superior do corpo e a fóvea inferior do corpo. Além disso, a gente consegue mostrar aqui o processo articular, né? E o processo contém a superfície articular ou a face articular, que vai dar origem então às articulações facetárias, interfacetárias, apofisárias, zigoapofisárias. Tem uma série de denominações. Aqui a gente consegue ver o pedículo numa vista superior e o pedículo numa vista lateral. O pedículo apresenta uma tímida incisura vertebral superior e uma pronunciada incisura vertebral inferior. Então, aqui na junção das lâminas, né, que é bem espessa nessa região torácica, a gente tem pendendo aqui o processo espinhoso. E aqui também, comparativamente ao que a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente falou em canal vertebral, né, o forame vertebral, eu mencionei que o forame vertebral do Atlas, né, era um forame imenso comparado aos forames vertebrais, por exemplo, aqui nessa região torácica, onde é muito mais tímido, né? E isso é particularmente notório, porque na cervical a gente tem, como também foi dito, e vai ser trabalhado em outros momentos da disciplina, a presença então do plexo cervical. Aqui então, para considerar diferentes visões, né, uma lateral, uma anterior e uma superior, fica bem evidente então aqui o posicionamento das fóveas do corpo, né? E aqui fica bem evidente o posicionamento das fóveas do processo transverso. E aqui também fica bem evidente a direção desse processo transverso, que não é ao lado do corpo, como é na região cervical, e não é pendendo para o lado, como é na região lombar. É um processo transverso que pende obliquamente em 45 graus para trás, né? Como eu disse antes, aqui a gente vai encaixar a costela e isso vai ter uma curvatura que vai encontrar até uma região anterior.
Bom, como diferenciar então uma vértebra torácica, né? Como saber se essa vértebra torácica que a gente pega na mão lá na aula prática é, por exemplo, uma T8, uma T7, ou que características que eu teria para me basear em afirmar que ela seria uma T12, por exemplo. A gente pode usar várias estruturas para fazer essa diferenciação, como, por exemplo, o tamanho e a direção do processo espinhoso, o tamanho e a área óssea ocupada pelo corpo, enfim, seriam vários índices, mas eu gosto muito de me basear aqui nessa explicação que o Gray dá para falar sobre a fóvea do corpo, tá? E também a fóvea do processo transverso. Entre T1 e T8, é mais marcado que a gente tem uma fóvea no corpo, né, superiormente, e é uma fóvea dita inteira, porque eu consigo ver toda a borda dela, e inferiormente no corpo, de T1 até T8, nós temos uma hemifóvea, tá? Alguns autores chamam até de hemifaceta, embora o termo mais correto seria chamar hemifóvea, né, pela nome anatômica. Quando a gente compara isso com o T9, a gente não encontra mais essa fóvea, essa hemifóvea inferior no corpo. Existe apenas uma indentação aqui, ó, uma lasca, uma ranhura, né, de projeção interna. E a fóvea superior do corpo, ela não está mais na lateral do corpo, mas sim olhando para cima. Então, entre T1 e T8, a gente tem uma fóvea inteira no corpo e uma hemifóvea na parte inferior e lateral do corpo, uma hemifóvea inferior então, no corpo. T9 a gente tem uma fóvea quase que completa, né, olhando para o alto. Essa é uma fóvea que não é lateral, mas ela aponta para cima. E praticamente não se tem uma fóvea inferior no corpo, apenas uma reminiscência dela. E em T10 a gente nota então uma fóvea superior no corpo, mas não encontra mais fóvea inferior no corpo. Né? E de T1 a T10 a gente pode observar a fóvea no processo transverso. Chegando em T11, ainda se tem a fóvea superior no corpo, assim como o T10 não tem uma fóvea inferior no corpo, e a fóvea no processo transverso começa a ficar infrequente, por vezes existe apenas uma reminiscência aqui, uma pequena marca mostrando ali uma involução de uma fóvea. Em outros esqueletos não se tem, né, sequer marcação óssea aqui mostrando a fóvea. E essa é a maneira que a gente usa para diferenciar uma T10 de uma T11, pois T10 tem fóvea no processo transverso e T11 praticamente não apresenta essa fóvea. Né? Ambas apresentam fóvea superior no corpo, ambas não apresentam fóvea inferior no corpo. Já T12, né, uma vértebra que também fica bastante fácil de identificar na maioria dos esqueletos, pois a fóvea não está mais na lateral do corpo. Né? A fóvea superior ela não está mais na lateral do corpo, mas ela está praticamente em cima do pedículo. Ela ganha uma direção mais posterior e é uma fóvea bem alargada, bem visível e bem delimitada. E o processo transverso aqui não apresenta qualquer marcação de uma fóvea de processo transverso. Então, como diferenciar, então, na prática, apenas para frisar os principais pontos? De T1 a T8, existe uma fóvea claramente delimitada superiormente no corpo e uma hemifóvea inferior no corpo, apresentando uma fóvea no processo transverso. Em T9, a gente tem uma fóvea superior no corpo, que em algumas peças ela é completa, em algumas peças ela é cortada aqui no ápice, e apresentando uma pequena indentação inferior aqui no corpo, e essa pequena indentação aqui não tem um aspecto de fóvea, é apenas uma entrada tímida no corpo. E apresenta, sim, uma fóvea em processo transverso. T10 é a última fóvea de processo transverso claramente notável, com presença de fóvea superior, mas não inferior no corpo. T11 não se encontra mais claramente, né? Por vezes não se tem nem sinais claros de uma fóvea de processo transverso, somente uma fóvea superior no corpo, nenhuma inferior no corpo. T12, sim, uma fóvea ausente, completamente ausente no transverso, e a fóvea do corpo vai estar na divisa ou em cima do pedículo, e não propriamente no corpo. Fica a sugestão, então, né, esses aspectos ligados à fóvea do processo transverso não tem como ser assimilados fora da aula prática. Fica o convite, então, para vocês aparecerem no laboratório e estudar junto com os nossos monitores. Bom estudo!